Nós vamos continuar a mensagem da semana passada, o testemunho que promove a alegria, e é importante, rapidamente, nós lembrarmos que o texto base foi 1 João capítulo 1, e nós vamos nos ater agora somente ao capítulo 2, o verso 1 e 2, que tem muito a nos ensinar. Mas quando nós falamos sobre o testemunho que promove a alegria, no capítulo 1, nós aprendemos que Deus se revela de forma que venhamos a conhecê-lo. Nós aprendemos que a vida foi manifestada em Cristo e na sua morte nos ofereceu a vida abundante. E que o testemunho deve ser verbalizado e vivido doutrinariamente. Foi isso que nós meditamos a semana passada, baseado no capítulo 1 de 1 João, capítulo 1, não é isso? E aí nós vamos agora para a parte 2. Na verdade eu li errado. Vamos voltar. Eu estou fazendo confusão aqui. Deixa eu ver o que nós... É isso mesmo. Não li errado não. Então vamos lá para a parte 2. É que eu estou com duas telas aqui, irmão, e está me fazendo confusão. E eu estou vendo que... Agora sim. Quando nós vemos 1 João capítulo 2, o verso 1 e 2, o texto vai dizer assim: caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E quando João fala sobre isso, ele está trazendo à tona algo importante aqui, queridos. Não, eu estou lendo aqui, desculpe, irmãos, eu li o capítulo... Eu preciso me localizar aqui. Está havendo algum probleminha aqui, irmão? Só um instantinho. Pronto. Vamos lá, vamos... Eu fiz alguma confusão aqui que eu estou me perdendo. Não, nós vamos continuar a partir do verso 6. É isso mesmo? Isso. Obrigado, irmã Leite. Eu fiz alguma confusão aqui. Vamos lá. A partir do verso 6 do capítulo 1. Vou até abrir a minha Bíblia aqui para fugir um pouquinho do meu tablet aqui para me ajudar. 1 João capítulo 2, capítulo 1, perdão. A partir do verso 6. E o texto vai dizer assim: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos e nele não há verdade, e não praticamos a verdade. Vamos lá.
Mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se algum homem pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação dos nossos pecados, e não pelos nossos apenas, mas também pelos pecados de todo o mundo. É interessante você observar que a partir do verso 6, ele usa a expressão se 6 vezes. Se dissermos, depois ele vai dizer, se andarmos na luz, se dissermos que não, se confessarmos, se dissermos que não pecamos. E aqui nós vamos pensar um pouquinho sobre o primeiro se. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, e aqui a afirmação tem a ver com discurso. Eu tenho comunhão com Deus. Eu tenho. Esse é o discurso. Mas caminhamos nas trevas, atitude, o que realmente se faz. Não vivemos pelo discurso, nós vivemos pela prática. A nossa vida não é pautada pela verbalização das coisas. A nossa vida é pautada pelas atitudes. Porque as atitudes revelam o que está na mente e no coração, não na nossa boca. Porque se aquilo que nós falássemos, pudéssemos colocar em prática, automaticamente, a nossa boca seria maravilhosamente poderosa. Mas a evidência de que a nossa boca só solta palavras, o nosso corpo é que evidencia as atitudes. E aí João está dizendo o seguinte, olha, se você afirma que tem comunhão, mas anda nas trevas, nós revelamos o quê? Que nossas palavras são mentirosas. Nós mentimos. Você percebe o que João está querendo dizer? O seguinte, e quando João diz que as nossas palavras são mentirosas, né? Revelamos que as nossas palavras são mentirosas, a gente precisa lembrar do que Jesus vai dizer acerca do diabo. Quando Jesus está debatendo com os fariseus, com os judeus, ele vai dizer o seguinte, vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e que eles realizaram o desejo de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que ele é próprio, pois é um mentiroso e o pai da mentira. Queridos, o Senhor não nos chamou para mentir. O Senhor nos chamou para viver a verdade. E a verdade, ela precisa ser praticada. Ela não pode somente ser discursada. Ela precisa ser vivida. E João está dizendo o seguinte, se não praticamos a verdade, somos hipócritas. Porque discursamos algo e fazemos outra coisa. E nós vivemos tempos assim. Nós vivemos tempos em que é fácil discursar sobre o amor. Nós falamos sobre Deus com propriedade. Nós cantamos sobre Ele com propriedade. Nós fazemos declarações maravilhosas. Mas quando chega durante a semana, nós somos outras pessoas. O Evangelho não é para estar presente no momento em que o cultuamos. A nossa relação com Deus não pode ser estes momentos aqui a todo dia, por onde quer que você vá. Jesus vai dizer, ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque sois parecidos aos túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e toda espécie de imundícia. Porque enquanto nós podemos parecer, queridos, Deus sabe quem somos. E é aqui que acontece o maior engano do nosso tempo. É você se preocupar com o que as pessoas vão ver de você, mas não ter a preocupação do que Deus está vendo em você.
Aquela coisa de você se sentir seguro porque ninguém está vendo, que você pode ser quem você é, seja no seu trabalho, na sua casa, e você está tranquilo porque não tem nenhum irmão para dizer, para olhar, para perceber, e você se esquece de um Deus que está fazendo um raio-x da sua alma e te conhece. E não positivamente, e não relacionalmente, como nós lemos no texto, olha, não vos conheço. O conhecer de Deus, quando Jesus fala de conhecer, é no sentido de relacionamento, de intimidade, de convivência. Deus conhece todo mundo, não há ninguém que não seja conhecido de Deus. O problema é que esse conhecimento revela aproximação ou distância. Porque quanto mais perto de Deus nós estamos, mais parecido com Ele nos tornamos. E depois João vai dizer o seguinte: se no entanto andarmos na luz, como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Gente, esse texto é tremendo, porque está revelando verdades profundas aqui. Se andarmos na luz como Ele na luz está. Jesus em João capítulo 12, verso 35 vai dizer: ainda por mais um pouco de tempo a luz estará convosco. Caminhais enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai. E é duro você saber que tem crente que não sabe para onde vai. Tem crente com medo da morte. Tem crente que está preocupado com tudo isso. E subjetivamente está demonstrando que a insegurança que tem com o que está por vir. Quando nós andamos na luz, como Ele está na luz, querido, nós não andamos nas trevas. Nós não tropeçamos e nós sabemos para onde estamos indo, porque Ele mostra o caminho. Aí João ainda vai dizer o seguinte: olha, se andarmos na luz como Ele na luz está, olha a outra evidência que João está chamando a atenção aqui: temos plena comunhão uns com os outros. A relação entre nós, queridos, é saudável. E olha que somos um bando de gente imperfeita. Mas como é que consegue essa saúde toda, esse amor todo, esse entrosamento, essa dinâmica toda? Porque é o mesmo Espírito trabalhando na nossa vida. E o mesmo Espírito não traz confusão, não traz discórdia, pelo contrário, traz união, traz unidade. Não é natural, mas é sobrenatural. E ele vai dizer o seguinte ainda: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha que coisa tremenda. João está fazendo a distinção. O primeiro verso ele vai dizer o seguinte: olha, se afirmarmos que temos comunhão, mas andamos nas trevas, então estamos revelando a mentira. Se no entanto andarmos na luz, como Ele na luz está, temos plena comunhão. João está evidenciando quem é que anda na luz. Quem anda na luz é quem? Sabe para onde vai, tem plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo purifica. E essa é a diferença do justo do ímpio. O ímpio peca para condenação. O justo, quando peca, é acidente. Quando ele peca, o sangue de Jesus purifica. E ele vai dizer ainda, no verso 8: se declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E aí eu vou repetir uma frase que eu sempre digo, queridos: tenha medo de gente perfeita. Elas não existem. O meio evangélico é um meio que parece que tende a aparecer algumas pessoas que gostam, e nós estamos vivendo um tempo assim, onde a visibilidade é importante. Todo mundo quer ser percebido. Todo mundo quer ser reconhecido. E essa dinâmica é interessante porque você percebe que não há
um objetivo, além de ser visto, de ser percebido, de estar em destaque. E no nosso tempo isso é muito mais relevante do que antigamente, porque agora nós temos meios para isso. Eu fico observando que hoje em dia você entra no YouTube, você entra no Face, você entra em alguns lugares e você percebe que todo mundo está fazendo live agora. Claro, tem aquelas que são de negócios. O que é de negócio é de negócio. A pessoa quer vender o seu peixe. Mas de repente você vê todo mundo falando com propriedade sobre algumas coisas. E aí e essa é uma coisa que não se faz mais, né? Você avaliar qual é o fundamento. Que escola? Qual é o critério para você ouvir algo que alguém está dizendo? Por que está dizendo? Qual o objetivo de dizer? Porque nós, queridos, nós vamos olhar e vamos perceber um monte de gente entrando neste mundo, né? Nesse mundo da visibilidade. E João está dizendo aqui, ó, se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Porque tem muita gente perfeita no nosso meio hoje em dia. E eu me lembro que eu sempre disse que existem alguns lugares que para que se tenha uma imagem de uma igreja perfeita, é preciso abater alguns. Porque se todos nós ficarmos de pé aqui, queridos, nós estaremos todos nivelados pelo chão. Então como é que alguém vai se destacar? Ninguém sobe em nada. Não tem como subir em nada. Então nós fazemos o seguinte, nós abaixamos alguns. E quando esses alguns são abaixados, é a evidência de que eles são pecadores, mas eu não. Ele precisa ser exposto, eu não. Então ele tem um pecado para ser reconhecido, eu não. E aí quando nós classificamos alguns pecados e tratamos a maioria assim, aí os outros que não são tratados assim, não são pecadores. Somente aqueles que são acusados. E na verdade João está dizendo algo importante para nós aqui. Se declaramos que não temos pecado algum, nós estamos nos enganando. Pecamos todos os dias, queridos. Todos os dias. Pecamos com pensamentos. Pecamos com palavras. Pecamos com sentimentos. Pecamos com comportamentos. Pecamos com atitudes. Pecamos com omissões. Mas pecamos o tempo todo. É muito melhor você admitir que é pecador do que você vir com o discurso de que você não é como o outro. Nós conhecemos que Jesus fala de uma história assim, não é? Que o pecador está lá no templo, de joelho. Tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. E o fariseu está de pé. Te dou graças porque não sou como ele. Um sai perdoado, o outro não. Queridos, tenha medo de gente perfeita, elas não existem. E João está deixando claro aqui, a falsa percepção de que somos santos, quase perfeitos, vem do fato de olharmos os pecados dos outros. Então eu sou melhor do que o fulano, porque o fulano fez isso, eu não. Eu sou melhor do que o cicrano, porque eu nunca fiz o que o cicrano fez. Você já nasceu pecador no ventre da sua mãe, meu querido. E você vem de pecado sobre pecado, e somente é o sangue de Jesus Cristo que te purifica. É preciso você entender que é só debaixo do sangue que você está liberto da condenação do pecado. Saiu debaixo da cruz. É pecado sobre pecado para o inferno. E João está dizendo o seguinte, olha, enganamos a nós mesmos, e esse é o maior perigo, o perigo de nos enganarmos. Porque você ser enganado pelo outro é uma coisa, mas você se enganar com um aprendizado, com um falso discurso, isso é terrível, irmãos.
E ele vai dizer o seguinte: a verdade não está em nós. Eclesiastes capítulo 7, verso 20 vai dizer: contudo não existe um homem tão justo sobre a face da terra que saiba fazer o bem sem jamais pecar. Isso é o que Salomão está dizendo em Eclesiastes capítulo 7, verso 20. Se não há verdade em nós, então não conhecemos a verdade que nos liberta, inclusive de nós mesmos. Porque o que a palavra de Deus vai dizer? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E a pós-modernidade vem trazendo o discurso de que a verdade não é importante. Porque não existe uma verdade absoluta. Existe a minha verdade, existe a sua verdade. Então, quando a gente anula a essência da verdade, nós ficamos sem referências. Já não tem algo a que me prender, algo a que seguir, porque tudo é solto. E por causa disso as pessoas estão perdidas. E isso acontecendo no mundo é natural, porque o mundo não gosta da verdade. Mas quando a igreja começa a não valorizar a verdade, a não desejar saber da verdade, a não viver essa verdade, aí nós temos uma crise no nosso tempo. E João vai dizer no verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Mas olha o que João está dizendo aqui: se confessarmos. Você pode não confessar, você pode guardar, você pode achar que não foi errado, você pode não ter problema de consciência, você pode questionar o que é errado, que é o que fazemos hoje, não é assim? Hoje a igreja não está mais preocupada em deixar para servir. A igreja está querendo saber o que ela pode pegar sem deixar Jesus. Olha como os tempos mudaram. Nós vimos num tempo que as pessoas deixavam as coisas por Cristo. Hoje as pessoas querem saber o que podem pegar sem deixar Cristo. E você acha que a igreja vai ser a mesma? A unção, o Espírito Santo, a presença de Deus, o trabalhar do Espírito vai ser o mesmo. Enquanto a igreja estiver perguntando se tem problema isso, se tem problema aquilo, ela não entendeu o que é prioridade. Enquanto os jovens estiverem questionando as coisinhas medíocres que o mundo tem oferecido aí, como se fossem coisas lindas e maravilhosas, ao invés de olhar para Cristo, enquanto não olhar para o autor e consumador da nossa fé, isso quer dizer que não há o que confessar, porque o problema, como é que eu vou confessar pecado se eu estou questionando o que é pecado e o que não é? Quando eu começo a questionar o que é certo e o que é errado, o que tem problema e o que não tem problema, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão querendo diluir o reino de Deus ao mundanismo prático. Provérbios 28, 13 vai dizer o seguinte: quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. A minha versão ainda diz assim, quem reconhece, confessa e abandona. Porque não adianta nada reconhecer e fazer, reconhecer e fazer, reconhecer e fazer, reconhecer e fazer. Quando isso acontece, já morreu para Cristo, irmão. Quando você começa a pecar por hábito, você já morreu para Cristo. E este é o problema que nós temos vivido hoje em dia. As pessoas pecam, se arrependem, pecam de novo, se arrependem, pecam de novo e se arrependem. Pastor, mas a gente não continua pecando? Sim, mas fazendo o mesmo pecado, se arrependendo do mesmo pecado, então você não se arrependeu. Porque você está voltando a fazer de novo. Que arrependimento é esse que você repete a mesma coisa que você pediu perdão? A
Aí a gente está fazendo a graça barata, né? Aí a morte de Cristo ficou banalizada, ficou uma coisa que você vai lá, cospe no rosto de Jesus, depois volta e dobra o joelho, cospe, dobra o joelho. Como é que funciona isso? Sabe o que isso evidencia? É que a consciência foi cauterizada, o pecado tomou forma, a pessoa morreu para Cristo e vive para o mundo. Mas está dentro da igreja e acredita que vai para o céu, porque o que ele faz não tem problema. E aí já não confessa nem mais. Vai e faz, vai e faz, vai e faz. Por isso que existem verdadeiros cemitérios dentro de igrejas, irmão. Muita gente morta, achando que vai para o céu, que está enganando a si mesmo. Se confessarmos, Jesus é fiel, verdadeiro e digno de confiança, justo, virtuoso, aquele que faz justiça para nos perdoar de todo pecado. Uma das doutrinas mais maravilhosas que a igreja tem é a doutrina da justificação. Porque a doutrina da justificação diz o seguinte: eu sou pecador, eu mereço castigo, Deus tem a sentença para aplicar sobre a minha vida. Aí lá no livro de Isaías ele vai dizer: a quem enviarei, quem há de ir por nós? O filho se levanta e diz: eu irei, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí o filho vem e desce. Ao invés da sentença vir sobre a minha vida, a sentença é aplicada sobre o seu filho. Por isso que Isaías 53 vai dizer: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aí a ira de Deus vai sobre o filho, o castigo é aplicado ali, a sentença, todo o meu pecado. E quando todo o meu pecado é aplicado em Jesus Cristo e ele morre, o Pai olha para mim e diz o seguinte: sendo pois justificados com Deus, através de Jesus Cristo, tendes paz com Deus. Romanos capítulo 5. Olha que coisa tremenda. Aí somos justificados em Cristo. Mas o que a gente glorifica neste momento, esquece do seguinte: é que não somos justificados em Cristo para viver a velha vida, mas para viver a nova. Para deixar as coisas que para trás ficam, para prosseguir para o alvo pelo prêmio da soberana vocação, que é Cristo Jesus nosso Senhor. É para nos despir do velho e nos vestir do novo. Para uma nova vida, para um novo padrão, que está estabelecido não naquilo que a igreja diz, não naquilo que alguém diz, mas naquilo que Jesus Cristo justo deixou para nós, a sua palavra. E ele vai dizer, e João vai dizer o seguinte: para nos perdoar de todos os pecados. E eu amo esse texto de Isaías 43, verso 25, que ele vai dizer assim: sou eu mesmo, aquele que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais de teus erros e pecados. Que coisa gloriosa! Saber que o Senhor apagou os nossos pecados para escrever uma nova história na nossa vida e nos purificar de qualquer injustiça. Tito vai dizer o seguinte: ele se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado e de boas obras. O Evangelho precisa ser pautado não pelo discurso, mas por uma prática de vida. Não pela omissão, mas por fazer aquilo que é certo. Porque a palavra de Deus vai dizer que você sabe fazer o bem e não faz, você peca. O reino é ativo, ele tem movimento. No verso 10 ele vai dizer: se afirmamos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Esse é o quinto C. Como é que vamos afirmar que não temos cometido pecado? Como vamos fazer isso? Que olhar é esse que nós nos autoexaminamos, como Paulo nos recomenda antes da ceia, e nos faz sentir: eu não menti, eu não roubei, eu não matei,
eu não adulterei, eu não forniquei, então eu não cometi pecado nenhum. Que juízo é esse? Que critério é esse? Que padrão é esse que você estabelece para si mesmo? Lembre-se que pecado não tem a ver com o teu próximo, não tem a ver com o outro, tem a ver com você e Deus. A palavra pecado no grego é amartia, significa errar o alvo, ato de passar além da linha. Desobediência a uma ordem, inobservância à lei. Esses princípios da palavra nós fazemos todos os dias. Estamos sempre aquém do padrão de Deus. E aí João está dizendo, nós o fazemos mentiroso. E Paulo vai dizer aos Romanos capítulo 3, verso 4, absolutamente não. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e sejas vitorioso quando fores julgados. Deus é verdadeiro. Você mente. Deus tem a verdade consigo. Não há nada oculto. Sabe aqueles pensamentos que são teus? No recôndito do teu interior. Que você teria vergonha de dizer para alguém. Ele sabe. Brennan Manning vai chamar de armários cheios de cobras e lagartos. E todos nós os temos. Só não temos a coragem de dizer aos outros. Escondemos. Como se isso fosse uma coisa só nossa. Mas Deus quer que você saiba de uma coisa hoje. É sua e dele. Porque Ele te conhece. Tudo que está na tua mente, tudo que você maquina, tudo que você projeta, Ele sabe. Antes de vir à luz o teu pensamento, a ideia, Ele já sabe. Eu li certa vez, eu carrego isso comigo. Ele está no futuro me esperando. Quando você está indo pecar, Ele já está lá. Pois é. Esse é o nosso Deus. E João vai dizer, e a sua palavra não está em nós. Irmão, se existe algo que é perigoso para a nossa vida, é a palavra de Deus não estar em nós. O salmista vai dizer, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E aí você encontra outro salmo. Pequei contra ti somente pequei, pratiquei o mal, que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença e incontestável ao julgar-me condenado. É o Salmo 51, quando Davi confessa o seu pecado. Quiçá tivéssemos o hábito de realmente guardar a palavra no nosso coração, para que nossas práticas fossem outras. Para que a nossa vida fosse outra. Para que o nosso caminhar fosse outro. E depois ele vai para o sexto ser. Se entretanto alguém pecar, porque vai. O pior erro que a gente comete é achar que os outros pecam, a gente não. Você viu fulano, cicrano, misericórdia. Irmãos, quem peca precisa de oração, não precisa de avaliação, de juízo, precisa de misericórdia. Se entretanto alguém pecar, a realidade do homem vai acontecer, é a nossa condição, mas não na prática contínua. 1 João capítulo 3, verso 9, vai dizer assim, todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Não se peca por hábito. A gente não vive todo dia pensando assim, vou fazer isso hoje, Não, isso é quem está no mundo. Hoje mesmo encontrei com alguém,
passando de moto, alguém atrás, indo Deus sabe lá para onde. E eu olhei e me deu uma tristeza na alma. Porque você sabe que gente que decide chafurdar na lama vai ter um encontro com Deus em algum momento. E ele será difícil. Hoje na escola dominical, quem assistiu, nós estávamos falando de quem mesmo? Manassés. E é um testemunho glorioso do que Deus pode fazer. Um homem que é idólatra, leva a nação ao pecado, mergulha de cabeça, mas quando Deus decide assim, agora peraí, vou botar um gancho no teu nariz, vou te levar para um lugar que ali você vai ser tratado. Ele é levado lá para a Babilônia, lá na prisão. A Bíblia não diz quanto tempo, hein? A Bíblia não diz quanto tempo. Mas é lá que ele vai dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, ô irmão. Sabe qual é a minha oração para você, para mim? Senhor, que onde quer que eu esteja indo, que o Senhor me encontre, me leve para um lugar, me esprema ali, para que eu clame, para que eu me volte para o Senhor. Porque é melhor estar quebrado na presença do Senhor do que inteiro se perdendo. E aí ele vai dizer o seguinte: temos advogado, é a pessoa que pleiteia a causa do outro com alguém, um intercessor, um conselheiro de defesa, Jesus Cristo. E aí vem o escape oferecido por Deus no verso 1 do capítulo 2. Caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos advogado junto ao justo. A carta de João tem um objetivo, é para que não pequeis. A palavra de Deus tem um objetivo, revelar quem Deus é, para que você o conheça, para que você não peque. João escreve essa carta e esse aqui é um dos objetivos, para que não pequeis. Aqui é a exortação, orientação e doutrina. No verso 2 ele vai dizer assim: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo mundo. Ele levou os nossos pecados e nos justificou. Isaías 53:5, mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Escute, eu quero convidar você a pensar um pouco sobre isso. O meu pecado levou Cristo à cruz. Todos os meus atos, até hoje, que nós vamos celebrar a ceia, levou Cristo na cruz. Por que é que quando chegar depois da ceia, ou na hora da ceia, quando você estiver agradecendo ao Senhor, porque Ele tem sustentado a tua vida, você não faz uma aliança com Deus, você não conversa com Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, fica comigo, me ajuda a pecar menos. Se os meus pecados até hoje já fizeram o que Cristo sofreu, todos os outros que ainda estão por vir estão lá. Por que é que você vai viver de forma tão displicente e negligente, quando você pode buscar ao Senhor para que Ele santifique a tua mente, o teu coração e a tua vontade, para que você viva para agradar a Ele, ao invés de trazer castigo, ao invés de pensar o quanto Jesus sofreu para que você tivesse vida.
E a vida que você tem vivido deveria de ser para Ele. E se a vida que você tem vivido deve ser para Ele, então se abandone nele. Permita provar e ver que o Senhor é bom na sua totalidade do ser. Você já pensou em fazer uma oração dessa? Senhor, sê em mim tudo que o Senhor pode ser. Faz em mim tudo que o Senhor puder fazer. Olha onde é que essa oração está indo, hein? Enche-me de ti o quanto o Senhor puder. Será que vai mudar alguma coisa em nós? Eu sei que vai. Eu sei que vai. Muda. Porque Deus vai fazer de você uma pessoa totalmente diferente de quem você acha que você consegue ser. Porque nós conseguimos muito pouco. Mas quando Deus entra na nossa vida, Ele nos potencializa a ir além. E sabe o que é tremendo? Isso é o que Ele quer fazer em você. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18, o apóstolo Paulo vai dizer isso: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Cristo, e nos outorgou o ministério da reconciliação. Somos dele. Somos dele. Você não é seu. Você não é dono do seu nariz, você pertence a ele. A vida que você está vivendo com seus projetos, com tudo isso, é preciso você colocar tudo diante dele e esperar a resposta dele. Porque muitos são os planos do homem, mas é do Senhor que procede. E quando eu vejo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, eu não quero outra coisa para a minha vida. Eu confesso para os irmãos que eu estava pensando esses dias, sabe? Eu estou lendo sobre Jeremias. E eu encontrei dois personagens em Jeremias que me chamam a atenção. Aqui eu já estou encerrando. O primeiro é Ebed. Como é que é Ebed? Alguém me ajuda aí? Ebed alguma coisa. Ebed é bom? Não. E ele é o camarada que ele estende um lençol para tirar Jeremias do poço. Tem outro abençoado lá que Jeremias dita o texto e ele escreve. Também não estou lembrando o nome dele agora. São dois personagens que aparecem no livro de Jeremias. Só aparecem ali. Esse que escreveu a carta, Deus usa Jeremias para dizer o seguinte: olha, eu vou dar a sua vida. Eu vou dar a sua vida por despojo. E não reclama não. Aí o camarada não aparece mais. Poxa vida, uma história inteira, uma vida inteira vivida, e a única coisa que fala de mim é esse momento que eu escrevo o texto que Jeremias manda eu escrever, e no tempo da crise Deus fala que vai dar a minha vida como despojo. E valeu a pena? Valeu. Ele não é um Jeremias na vida. Ele não é um Davi na vida. Ele não é um Samuel na vida. Mas ele cumpriu a vontade de Deus. E essa é a questão, queridos. Será que nós estamos dispostos a cumprir a vontade de Deus? Passar por este mundo sem ser percebido, sem ser aplaudido, sem ser reconhecido, sem ter aquela visibilidade. Mas Deus olhar e dizer para você assim: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Será que vale a pena, irmãos? Eu acho que vale. Eu não procuro outra coisa. Porque antes de ser pastor eu quero ir para o céu. E eu tenho certeza que antes de qualquer coisa, você também quer ir para lá.
Então é isso que vale a pena. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Ebed-Meleque. Obrigado. Ebed-Meleque, isso mesmo. Eu quero orar com você. O maior perigo que nós temos, e eu quero que você escute o que eu vou dizer para você. O maior perigo que nós temos é de estarmos tão perto de Deus e longe da salvação. Isso é assustador. Judas é o cara que ele está do lado de Jesus durante 3 anos e meio. Segundo o escritor Augusto Cury, psicólogo, que fez uma análise psicológica de cada um dos discípulos, Judas era o mais bem preparado de todos eles. Viu milagres, viu mensagens, mas foi traidor e se perdeu. Infelizmente, quando eu leio Mateus e quando Jesus fala do arrebatamento, ele diz assim: um será levado e o outro será deixado. Fala da mulher e fala do homem no campo. Não é assim, vai um crente e o ímpio fica. O que Jesus está dizendo é o seguinte, porque a mensagem era para o povo judeu. A mensagem é para a igreja. Um será levado, outro vai ficar. Quem vai ficar? Quem vai ficar? Porque um será levado, o outro será deixado. Quem é que vai ficar? Você não sabe? Eu também não. Mas eu tenho uma certeza: eu não vou ficar. Porque você não pode cuidar do outro nesse momento, querido, mas você pode se preocupar consigo e dizer o seguinte: Senhor, eu estou bem. Deus, como é que está o meu coração, Senhor? Como é que está a minha alma? Se o Senhor voltar hoje, Senhor, eu vou. Eu sei para onde eu vou. Se o Senhor me chamar hoje, eu vou. Se nessa semana acontecer alguma coisa comigo, eu vou. Faça essa pergunta, porque ela é pertinente para a eternidade. Se Jesus voltar hoje, eu vou. Porque a religiosidade não te salva. Placa de igreja não te salva. Dízimo não te salva. Tocar não te salva. Cantar não salva. Pregar não salva. Jesus Cristo salva. Aleluia. Ele morreu pelos nossos pecados. Pelos teus, pelos meus. Aleluia. E Ele não morreu para você viver de qualquer jeito. Ele morreu para você viver em novidade de vida. Tira o velho, veste o novo. Aleluia. Deixa Deus renovar a mente, transformar o coração. Submeta a tua vontade a Ele. Diga assim: Senhor, ser Senhor da minha vida. Não permita que os meus pensamentos me levem para longe de Ti. Não permita que os meus sentimentos te traiam. Senhor, ser Senhor da minha vida, me acorrenta, me aprisiona em Ti. E não permita que a minha vontade te desobedeça. Mas que os meus pensamentos sejam levados por Ti. Que o meu coração seja cheio da Tua presença. E que a minha vontade fique submissa diante do meu Senhor. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Pai, em
uma geração tão corrompida, em uma igreja tão displicente, um povo tão negligente, Senhor, irreverente a Ti. A Tua palavra mais uma vez vem nos atrair para perto. A Tua palavra mais uma vez vem com uma mão estendida, dizendo: eu quero pegar na Tua mão e Te conduzir. Eu quero pegar os Teus pensamentos e elevá-los para um padrão mais alto, o padrão do reino, o padrão de coisas que edificam. Eu quero pegar o Teu coração e enchê-lo da minha presença, para que ele seja cheio de vida e frutifique, para que os Teus relacionamentos sejam saudáveis, para que as Tuas emoções sejam saradas, e para que você possa viver neste mundo de maneira diferente. Porque eu vou andar contigo. Ó Deus, submete, Senhor, a nossa vontade à Tua. Sê, Senhor, com mão forte, com o braço estendido. Pai, a minha oração é que o Senhor quebre a dureza de quem é duro, porque os duros precisam ser quebrados, Senhor. Mas é melhor entrar quebrado no céu do que inteiro longe de Ti. De forma que, Senhor, esta oração venha alcançar inclusive aqueles que estão me assistindo. Que o Teu Espírito Santo venha tocar na vida deles agora. Porque poderoso é o Senhor para fazer. Para que nós venhamos a viver, Senhor, conforme a Tua vontade. E seja o que for, do jeito que for, para onde for, é melhor estar em obediência a Ti, contigo, Senhor, do que em qualquer outro lugar. A Tua palavra diz que é melhor estar na tenda contigo do que no palácio sozinho. Senhor, que isso seja uma realidade, um desejo do nosso coração, dos Teus filhos aqui nesta noite. Em nome de Jesus, Pai.